Seguindo então a aula, aqui eu trouxe as reações específicas que vão ter sentido contrário ao que é geralmente esperado para o metabolismo no fígado, né? Então, olha só. Primeiro eu trago a repetição da enzima álcool desidrogenase, degradando o álcool e gerando NADH. Devido ao excesso de NADH, várias reações vão trabalhar para então consumir esse NADH. Essa daqui, da lactato desidrogenase, que já falamos, o piruvato, para consumir o NADH, vai levar então à formação de lactato. E ainda a enzima do ciclo de Krebs, né, a malato desidrogenase, ela vai trabalhar no sentido de formar malato para oxalacetato reagir com NADH para gastar o NADH. Enquanto que o que se espera é que no ciclo de Krebs, malato forme oxalacetato e forme NADH, e esse oxalacetato, então, em condições normais, pode completar o ciclo de Krebs ou ser dirigido para a gliconeogênese. Mas quais são as consequências mais graves, digamos assim, de uma evolução, né, de uma pessoa que consome álcool socialmente ou uma pessoa que não consome para algo mais crônico, que vai causar uma intoxicação alcoólica propriamente dito? Sem dúvida nenhuma, a principal consequência grave é a hipoglicemia, né? Já vimos que a gliconeogênese está inibida e também, se a gente parar para raciocinar, um indivíduo que bebe com frequência ou que bebe uma vez lá de vez em quando, mas bebe em grande quantidade, ele não se alimenta bem, né? A gente sabe que a ressaca acaba evitando a pessoa de se alimentar direito, causa aquele desconforto, aquele mal-estar, então não comendo direito vai contribuir um pouco mais para a hipoglicemia. Mas se a gente falar de pessoas que consomem álcool mais frequentemente, ela pode até mesmo vir a sofrer uma desnutrição de tão problemática que é a sua alimentação, e ainda o consumo de álcool inibe até mesmo a absorção de algumas vitaminas. Então isso também acaba contribuindo para a desnutrição. Aqui eu trouxe também esse ponto, né? Se a pessoa ainda se aventurar em exercícios, especialmente os extenuantes, né? Ainda vai ter uma depressão do glicogênio. E isso, então, tudo junto, melhor dizendo, vai contribuir para a hipoglicemia, ok? E aí, se a intoxicação alcoólica for demasiada, isso pode causar desempenho motor e intelectual, né, que acredito que todos vocês, ou quase todos, já tenham sentido alguma vez na vida, né? Quem aqui de nós nunca se passou uma vez que seja na vida no álcool, né? A gente sabe que o reflexo fica atrasado, né? Não, o raciocínio não é mais o mesmo, e nem preciso comentar as pernas bambas, né? Que é clássico dos problemas no desempenho motor. E se for progredindo cada vez mais, a hipoglicemia vai ficar severa e isso pode causar danos ao sistema nervoso central. Num primeiro momento, a pessoa vai sentir uma sensação de estupor, mas dependendo, se não chegar glicose no sistema nervoso central, até mesmo um dano irreversível nesse sistema pode acontecer. Então, por isso, minha gente, é que quando uma pessoa consome álcool demais, o que todo mundo faz? Embora para um hospital, para uma emergência, e a primeira coisa que ocorre é o quê? Aquela injeção clássica de glicose, né? Todo mundo sabe o local onde geralmente ocorre essa injeção de glicose, né? Naquela pessoa que está mal, e isso é para curar, entre aspas, a pessoa da hipoglicemia o mais rápido possível e evitar maiores problemas no sistema nervoso central.
Com relação ao acetaldeído, se lembram? Lá no início da aula a gente falou do acetaldeído, que ele pode se acumular porque essa enzima não é tão veloz e ele pode ir para o sangue. O acetaldeído é o segundo problema mais grave em termos metabólicos causado pelo álcool. O primeiro é o aumento de NADH, o segundo é o acetaldeído. Por quê? Porque o acetaldeído é uma molécula tóxica, tá? É ela que vai ser responsável pela ressaca. É ela que vai fazer a gente ficar mal do fígado, tá? Porque ela vai causar muitos problemas, principalmente hepáticos, além de todas as alterações metabólicas ali que a gente já viu por causa do NADH. Mas o acetaldeído pode, por exemplo, causar aumento na geração de radicais livres, porque ele acaba reagindo com o antioxidante glutationa, e com isso não tem esse antioxidante para eliminar o radical livre, e aí radical livre se acumula, isso é um grande problema. Outra coisa que vai acontecer é que o acetaldeído é capaz de se ligar em proteínas, e aí a proteína acaba perdendo a sua função. Então, problemas em proteínas hepáticas são muito frequentes no consumo excessivo de álcool. Por exemplo, a pessoa vai ter problemas em fatores de coagulação. Diversas enzimas do metabolismo energético podem ser inibidas pelo acetaldeído, e isso pode causar até mesmo a morte do hepatócito, e aí vai ter a liberação de aminotransferases para o sangue, né? A gente até viu isso lá na aula de aminoácidos e ciclo da ureia, né? Que quando tem algum problema num órgão, são liberadas aminotransferases para o sangue, a ALT e a AST, e isso então é indicativo de dano. Finalmente, quando o problema evoluir para uma gravidade que não tem mais volta, vai ter o quadro de cirrose hepática. E aí sim, infelizmente, a pessoa só consegue ajustar isso, se curar disso, com transplante de fígado, tá? E às vezes, até assim, a coisa é muito complicada. Mas, enfim, por que ocorre a cirrose? Porque, como já vimos, né, vai ter acúmulo de gordura, vai ter diversas alterações no metabolismo do fígado, vai ter problema proteico por causa do acetaldeído no fígado, tá? E isso tudo vai fazendo com que se desenvolva um quadro inflamatório nesse órgão. E o quadro inflamatório vai se agravando, vai prolongando, e isso aumenta citocinas, como nós já vimos, aumenta a produção de radicais livres, e as células hepáticas começam a morrer, e isso vai gerar uma fibrose. Quando começa essa fibrose, as funções hepáticas começam a ser comprometidas. Síntese de proteínas vai estar problemática, o fígado não vai conseguir mais detoxificar a amônia normalmente, porque a produção de ureia vai estar danificada. Rotas de detoxificação de medicamentos que existem principalmente no fígado vão estar inibidas, então a pessoa não vai mais conseguir metabolizar medicamentos, e isso muitas vezes pode levar ao acúmulo de compostos tóxicos, tá? E ainda pode surgir o quadro, junto com a cirrose, de icterícia. Icterícia é quando tem o acúmulo de uma molécula chamada de bilirrubina no sangue e nos tecidos. Por que acumula essa molécula no sangue e nos tecidos? Porque o fígado é o principal órgão que faz com que ocorra o metabolismo da bilirrubina, tá? Então vai acabar ocorrendo uma icterícia, também por causa de problemas hepáticos, e icterícia é aquele quadro que é caracterizado por um aspecto amarelado na pessoa, seja na pele, muitas vezes até nos olhos mesmo, tá? A pessoa fica com um aspecto amarelado, porque a bilirrubina que está acumulando é ela que dá
esse aspecto amarelado. Então, cirrose é uma pessoa num estado super grave, tá? E geralmente, e infelizmente, o destino dessa pessoa é o óbito, a não ser que ocorra um transplante de fígado bem sucedido.